Sofia tinha apenas 32 anos quando o médico disse as palavras que ninguém quer ouvir. 6 meses, talvez 1 ano, se houver sorte. Câncer, estágio avançado, inoperável. As palavras ecoaram na sala estéril do consultório, misturando-se com o zumbido do ar-condicionado e o tic-tac do relógio na parede. Cada segundo agora tinha peso diferente. Cada minuto era precioso de uma forma que ela nunca imaginou. Saiu do hospital num dia de verão escaldante, dezembro no Brasil, e tudo parecia absurdamente normal. Pessoas corriam para compromissos que achavam importantes. Reclamavam do trânsito, do calor, de problemas pequenos que ela daria tudo para ter, porque ela tinha um problema grande demais para caber em reclamações cotidianas. Tinha um prazo de validade. No apartamento, olhou ao redor. Vivia sozinha há 5 anos, desde que terminou o último relacionamento sério. Tinha uma carreira promissora em arquitetura, amigos QBA, ocasionalmente família que ligava nos aniversários. Tinha uma vida funcional, mas não tinha uma vida plena. E agora, com um relógio correndo, cada escolha não feita pesava como chumbo no peito. Havia uma lista mental de coisas que sempre adiara. Viajar para a Patagônia, aprender piano, reconectar com um pai com quem mal falava. Dizer, eu te amo sem medo. Sempre houve tempo. Sempre houve um dia. Mas um dia tinha acabado de virar talvez nunca. Pegou o celular. Na tela, a última conversa com Pedro, seu melhor amigo de infância. 3 meses atrás, ele tinha mandado mensagem. Saudade, Sof. Quando a gente se vê, ela respondera. Logo, estou só corrida no trabalho. Mentira. Não estava corrida. Estava apenas vivendo no piloto automático. E Pedro, paciente como sempre, mandara um emoji de coração e não insistira. Digitou agora dados tramendo Pedro. Preciso te ver. É urgente. A resposta veio em segundos. Que susto. Tudo bem. Onde e quando? Hoje. Agora. Por favor. Meia hora depois, Pedro estava em sua porta. Cabelos desgrenhados, óculos tortos. O mesmo sorriso preocupado de sempre. Eles tinham crescido juntos, compartilhado segredos, sonhos, decepções. Mas nos últimos anos, a vida os afastara. Não por briga ou drama, apenas por aquela negligência silenciosa que corrói amizades aos poucos. Sofia, o que aconteceu? Você está pálida. Ela o fez sentar e contou sobre o diagnóstico, sobre os 6 meses, sobre o medo que a estava sufocando. Pedro não chorou, não imediatamente. Primeiro ficou em silêncio, processando, então segurou a mão de Sofia com tanta força que doeu. Não, ele disse, voz quebrada. Não pode ser verdade. É verdade, eu tenho 6 meses, Pedro. 6 meses para fazer tudo que adiei a vida inteira. Você vai lutar, vai fazer tratamento. Vai, vou fazer o que puder, mas também vou viver. Realmente viver. E preciso da sua ajuda. Pedro limpou os olhos. Qualquer coisa. Tudo. Sofia pegou um caderno e caneta. Vamos fazer uma lista. Tudo que eu sempre quis fazer, mas nunca fiz. E nós vamos fazer juntos. Todas. 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 Porque se eu tenho 6 meses, não vou desperdiçar nenhum dia. Começaram a escrever. Ver neve pela primeira vez. Tocar piano. Surfar. Acampar sob estrelas. Dizer a verdade para as pessoas que amava. Pedir desculpas. Perdoar. Viver sem medo. Tem uma aqui que você esqueceu. Pedro disse depois de um tempo. Qual? Ligar para seu pai. Sofia enrijeceu. Seu pai, Alberto, era um capítulo doloroso. Tinham brigado 5 anos atrás sobre escolhas de vida dela. Ele queria que ela fosse médica, tradicional, segura. Ela queria ser arquiteta, criativa, livre. A discussão escalou. Palavras duras foram ditas. E desde então, apenas silêncios frios e conversas superficiais em datas obrigatórias. Não sei se consigo, ela admitiu. Ele nunca me apoiou, nunca entendeu. Sofia, você tem 6 meses. Quer passar esse tempo carregando mágoa? A verdade daquelas palavras cortou fundo. Não, mas tenho medo. Medo que ele ainda não me aceite. Medo que mesmo na morte, eu não seja suficiente para ele. Pedro abraçou a amiga. Então descobrimos juntos. Mas descobrimos porque você merece paz. Merece fechar esses ciclos. Naquela noite, começaram a planejar. Pedro, professor de história com férias chegando, se ofereceu para largar tudo e viajar com ela. Minha vida pode esperar. A sua não pode. Primeira parada. Serra da Mantiqueira. Sofia nunca tinha visto neve de verdade. E segundo a previsão, nevaria na próxima semana. Vamos perseguir neve, Pedro disse. E tudo mais que você sonhou. Mas havia uma ligação que Sofia precisava fazer antes.
Pegou o telefone, discou o número que sabia de cor, mas não usava há anos. Alô? A voz do pai, rouca, envelhecida. Pai, sou eu, a Sofia. Sofia. A surpresa na voz de Alberto era palpável. 5 anos de silêncio quebrados por uma ligação inesperada. Posso te ver amanhã. É importante. Pausa longa. Claro que pode. Aqui em casa, prefiro num lugar neutro. Aquela cafeteria onde você me levava, quando eu era criança, a doceria da esquina. Ainda existe. 2 da tarde. Perfeito. Até amanhã, pai. Desligou antes que a coragem a abandonasse. Pedro estava ao lado, apoio silencioso. Vai contar pra ele? Perguntou. Vou. Ele merece saber. E eu preciso fazer as pazes antes que seja tarde. No dia seguinte, Sofia chegou cedo à cafeteria. O lugar estava igual, preso no tempo. Mesmo balcão de madeira, mesmas mesas pequenas, mesmo cheiro de pão fresco e café. Quantas tardes ela tinha passado ali, comendo bolo de chocolate enquanto o pai trabalhava em papéis, ocasionalmente olhando para ela com aquele meio sorriso. Quando foi que aquele amor simples se complicou tanto? Alberto chegou pontualmente às 2, mais velho, cabelos completamente brancos, ombros mais curvados, mas os olhos eram os mesmos, aqueles olhos que ela herdara. Sentaram-se. O silêncio inicial era desconfortável, cheio de 5 anos de mágoas não resolvidas. Você está bem? Ele perguntou finalmente. Você parece cansada. Sofia respirou fundo. Era agora ou nunca? Pai, estou doente. Câncer. 6 meses. Talvez 1 ano. Inoperável. Viu a cor drenar do rosto dele. Viu o exato momento em que as palavras atravessaram suas defesas e acertaram em cheio. Não. Ele sussurrou. Sofia, não. Sim. E eu não quero morrer com essa distância entre nós. Quero fazer as pazes. Quero que você saiba que eu te amo. Mesmo com tudo que aconteceu, eu sempre te amei. Alberto cobriu o rosto com as mãos. Os ombros dele estavam tremendo. E pela primeira vez na vida, Sofia viu o pai chorar. Eu fui um idiota, ele disse, voz abafada. Um idiota orgulhoso, que quis moldar você em algo que não era. E perdi 5 anos com minha filha, por puro orgulho tolo. Não perdemos ainda. Ainda temos tempo. Não muito, mas temos. Ele segurou as mãos dela sobre a mesa. O que você precisa? Qualquer coisa. Vou estar aqui. Preciso que você me aceite. Que aceite minhas escolhas. Que me apoie nos meses que restam. E preciso ouvir que você está orgulhoso de mim. Nem que seja só uma vez. Alberto olhou nos olhos da filha. Sofia, eu sempre estive orgulhoso. Desde o dia que você nasceu. Desde seu primeiro desenho. Desde que você decidiu seguir seu próprio caminho. Mesmo que eu fosse idiota demais para admitir. 1 semana depois, Sofia, Pedro e Alberto estavam numa van alugada, subindo a serra. A previsão indicava neve nas próximas horas. Sofia nunca tinha visto neve de verdade, apenas em filmes, fotos, sonhos adiados. Está frio, ela comentou, enrolada num cobertor no banco de trás. Quer voltar? Pedro perguntou, preocupado. Nem pensar, vim buscar neve e vou encontrar neve. Alberto dirigia em silêncio, ocasionalmente olhando pelo retrovisor para a filha. Nos últimos dias, eles tinham conversado mais do que nos últimos 5 anos. Sobre a arquitetura, sobre os projetos dela, sobre a vida que ela construíra. Ele pediu desculpas. Ela perdoou. E algo se curou entre eles. Chegaram a um pequeno vilarejo na montanha às 4 da tarde. O ar estava cortante, as nuvens baixas e escuras, prometendo neve. Alugaram um chalé simples com lareira. Amanhã cedo deve nevar, o dono disse. Preparem as câmeras. Naquela noite, sentados em volta da lareira, os 3 conversaram sobre vida, morte, arrependimentos. Sabe o que me assusta? Sofia disse, olhando para o fogo. Não é morrer. É perceber quanto tempo desperdicei. Quanto amor eu deixei de dar. Quantos momentos eu adiei. Você está dando agora, Alberto disse gentilmente. Está vivendo agora. Isso conta. Mas e os anos que perdi? As brigas bobas? O tempo que jogamos fora? Pedro se inclinou para a frente. Sofia, esses anos não foram perdidos. Eles nos trouxeram aqui. Você, eu e seu pai, reconciliados, perseguindo neve juntos. Isso não teria acontecido sem todo o resto. Ele tem razão, Alberto concordou. Não posso recuperar 5 anos, mas posso fazer destes 6 meses os melhores da sua vida, do nosso tempo juntos. Sofia sentiu lágrimas escorrerem. Vocês sabem que vai doer, né? Quando e o for vai doer muito. Vai, Pedro admitiu.
mas a alternativa é pior. A alternativa é não ter te amado com medo da dor. E isso não é vida. Foram dormir tarde. Sofia mal conseguiu. Estava entre empolgação e medo. E se não nevasse? E se sua última chance de ver neve fosse desperdiçada? Às 5 da manhã, Pedro a acordou. Sofia, acorda. Vem ver. Ela correu para a janela e o mundo lá fora estava branco. Completamente branco. A neve caía suave e silenciosa, cobrindo tudo com um manto puro. Está nevando, ela sussurrou, maravilhada. Está realmente nevando. Colocou casacos, botas, luvas. Os três saíram para o frio cortante. Sofia deu os primeiros passos na neve, sentindo a crocância sob os pés, o frio no rosto, os flocos derretendo em suas mãos. Era mágico, era perfeito, era tudo que ela sonhara. Sofia rodou na neve como criança, rindo, chorando, viva. Pedro fazia bolas de neve. Alberto fotografava tudo, querendo capturar cada segundo. Obrigada, Sofia disse, abraçando os dois, por me trazerem aqui, por estarem comigo. Não há lugar onde eu preferiria estar, Alberto disse. Voz embargada. Passaram o dia brincando na neve. Construíram um boneco. Fizeram guerra de bolas de neve. Tomaram chocolate quente. Conversaram sobre tudo e nada. E por algumas horas, Sofia esqueceu que estava morrendo. Apenas viveu. Mas a realidade voltou quando o sol se pôs e ela sentiu a fadiga tomar conta, o corpo lembrando que estava doente. Vamos voltar, Pedro disse, notando. Não, vamos ficar só mais um pouco, por favor. Sentaram-se num banco coberto de neve, os três lado a lado, olhando as montanhas. Quando eu morrer, Sofia disse de repente, quero que vocês lembrem disso. Não dos dias ruins, não do hospital. Lembrem de hoje. Lembrem de mim feliz, na neve, viva. Sofia, Alberto começou. Promete, pai. Promete que não vai se culpar, que não vai viver no arrependimento, que vai seguir em frente e ser feliz. Alberto chorou abertamente. Como posso ser feliz sem você? Sendo feliz por mim, vivendo a vida que eu não vou poder, amando as pessoas que eu amei, não desperdiçando um único dia. Pedro segurou a mão dela. E você vai encontrar alguém, você vai se casar, vai ter filhos. E vai contar para eles sobre mim, sobre a amiga louca que te arrastou para a neve. Vou contar tudo, cada história. Sofia sorriu. Vocês dois são meus maiores tesouros, e sou grata por cada momento, pelos anos bons e pelos ruins, porque todos nos trouxeram aqui. Voltaram ao chalé, quando ela já não conseguia mais ficar de pé. Alberto a carregou para dentro, como fazia quando ela era pequena. Nos meses seguintes, fizeram tudo da lista. Eles tocaram piano. Sofia era péssima, mas não importava. Acamparam sob estrelas. Viajaram para o litoral. Ela fez as pazes com ex-namorados. Pediu desculpas para pessoas que magoou. Disse eu te amo para todos que importavam. Viveu mais em 6 meses do que tinha vivido em 32 anos. E quando o fim chegou, numa tarde quente de junho, Sofia estava em casa cercada por todo amor. Pedro de um lado, Alberto do outro. Sofia perguntou, voz fraca, confusa pela morfina. Era junho, verão, não estava nevando. Mas Pedro entendeu. Tá, Sof, tá nevando lindamente. Então tá perfeito. Ela sorriu. Tudo está perfeito. Fechou os olhos. E não abriu mais. No funeral, tinha mais gente do que Alberto esperava. Colegas de trabalho, amigos de infância, pessoas cujas vidas Sofia tinha tocado. Cada um com uma história. Uma lembrança. Um pedaço dela que levariam para sempre. Pedro fez o discurso. Contou sobre a lista, sobre a neve, sobre como Sofia transformou os 6 meses de morte em uma celebração de vida. Ela me ensinou, ele disse, voz quebrando, que não é sobre quanto tempo você tem, é sobre o que você faz com ele. 6 meses depois, num dezembro quente, Alberto e Pedro voltaram ao vilarejo na montanha. Levaram as cinzas de Sofia. Quando chegaram ao lugar onde ela tinha visto neve pela primeira vez, espalharam as cinzas no vento frio da montanha. Ela está livre. Agora Alberto diz. Finalmente livre, Pedro assentiu. E nos libertou também. Me libertou do medo de viver, de adiar, de perder tempo. A mim também. Me ensinou que nunca é tarde para dizer eu te amo, para fazer as pazes, para estar presente. Começou a nevar. Levemente no início, depois mais forte. Como se Sofia estivesse enviando uma mensagem. Ela está aqui, Pedro sussurrou. Eu sinto. Ficaram ali até escurecer, e quando desceram a montanha, ambos carregavam algo diferente. Não peso, mas leveza. Não tristeza,
mais gratidão. Sofia tinha morrido, mas também tinha vivido. Realmente, e ao fazer isso, tinha ensinado a todos ao redor a fazer o mesmo. Um ano depois, Pedro se casou. No convite, uma citação: "Viva cada dia como se fosse o último, mas ame como se fosse eterno, Sofia." Alberto se aposentou e começou a trabalhar como voluntário em um hospital oncológico, fotografando pacientes para que tivessem memórias bonitas. Toda foto que tirava, pensava na filha, no sorriso dela na neve, na coragem dela de viver apesar de tudo. E a lista de Sofia virou o projeto. A lista de Sofia ajudava pacientes terminais a realizar sonhos antes de partir. Pedro e Alberto comandavam juntos. Já tinham ajudado 50 pessoas, 50 vidas que aprenderam o que Sofia ensinou. O tempo que temos não importa, importa como vivemos. E numa noite de dezembro, quando nevou na cidade pela primeira vez em décadas, Pedro e Alberto se encontraram na praça. Olharam para o céu, para os flocos caindo. Ela está sorrindo, Alberto diz. "E you say." E na neve que cobria a cidade, carregavam a lição eterna: viva, simplesmente viva, porque no fim, nada mais importa. Sofia recebeu 6 meses de vida e uma sentença de morte, mas na verdade, recebeu um presente que a maioria de nós desperdiça: clareza absoluta sobre a finitude do tempo. Enquanto vivemos na ilusão de que sempre haverá um amanhã, ela sabia exatamente quantos amanhãs restavam. E isso mudou tudo. A grande tragédia da vida humana não é que ela termine, é que vivemos como se não fosse terminar. Adiamos conversas importantes. Guardamos "eu te amo" para ocasiões especiais. Planejamos viagens que nunca fazemos. Carregamos mágoas como se tivéssemos tempo infinito para resolvê-las. Vivemos no modo de espera, aguardando o momento perfeito que nunca chega. Sofia tinha uma lista de sonhos adiados. Mas seja honesto, você também tem. Aquela viagem que você planeja fazer quando tiver dinheiro, aquela pessoa para quem você precisa pedir desculpas quando for a hora certa, aquele curso que você vai fazer quando tiver tempo, aquele telefonema que você vai dar logo. Vivemos numa eterna promessa de um dia, como se um dia fosse uma data garantida no calendário. A reconciliação entre Sofia e Alberto é especialmente dolorosa, porque é tão comum. Quantos pais e filhos estão distantes por orgulho? Quantos anos são perdidos em silêncios tolos? Eles tiveram sorte, tiveram 6 meses para consertar 5 anos. Mas quantas pessoas morrem com essas feridas abertas, deixando arrependimentos que não podem mais ser curados? O Pedro representa algo igualmente importante: a amizade que quase morre por negligência. Eles eram melhores amigos que mal se falavam. Não brigaram, não houve drama. Apenas a erosão silenciosa da vida adulta, onde estou ocupado, se torna desculpa aceitável para abandonar pessoas que amamos. Quantos de nós temos um Pedro na vida? Aquele amigo que sempre esteve lá, mas que não vemos há meses, anos? A metáfora da neve é perfeita. Sofia nunca tinha visto neve, porque sempre houve outras prioridades: trabalho, contas, responsabilidades adultas. Sempre haverá essas coisas, mas haverá sempre você. Seu corpo vai sempre funcionar. As pessoas que você ama vão sempre estar vivas esperando. O que Sofia aprendeu, e o que precisamos aprender antes de receber nosso próprio diagnóstico terminal, é que a vida não é algo que acontece depois de conseguir a promoção, depois de pagar a casa, depois das crianças crescerem, depois da aposentadoria. A vida é agora. Este momento, esta respiração, esta oportunidade de dizer "eu te amo", ou "me desculpa", ou "vamos viajar juntos". A lista de Sofia que Pedro e Alberto criaram não é apenas bonita, é necessária, porque revela uma verdade brutal. As pessoas esperam estar morrendo para começar a viver. Esperam uma sentença de morte para fazer o que sempre quiseram e sonharam, como se precisássemos de permissão da mortalidade para perseguir felicidade. Você não precisa de 6 meses para viver. Você precisa de uma escolha. A escolha de parar de adiar, a escolha de ligar para aquela pessoa hoje, não amanhã. A escolha de reservar a passagem, em vez de apenas sonhar com a viagem. A escolha de perdoar antes que seja tarde. A escolha de amar em voz alta, enquanto ainda há ouvidos para escutar. Sofia morreu aos 32 anos, mas viveu mais nos últimos 6 meses do que muitos vivem em 80 anos. Porque ela entendeu algo fundamental: não estamos aqui para acumular dias, mas para fazer os dias contarem. Então aqui está a pergunta que Sofia deixou para todos nós. Se você descobrisse hoje que tem 6 meses, o que mudaria? Quem você ligaria? O que você faria? Para onde você iria? Que verdades você diria? Agora a pergunta mais importante:
Por que você está esperando o diagnóstico para fazer essas mudanças? A neve vai cair, o tempo vai passar, as pessoas vão partir. A única escolha real que você tem é esta: vai viver antes de morrer ou vai morrer antes de ter vivido? Sofia escolheu viver, e ao fazer isso, ensinou a todos ao redor que o tempo não é inimigo, é professor. E a lição é simples, urgente, inegável: viva agora, completamente, sem medo, sem arrependimentos, sem esperar pela permissão que só a morte parece dar. Porque no fim, a única tragédia maior que uma vida curta é uma vida longa desperdiçada. Porque no fim, a única tragédia maior que uma vida curta é uma vida longa desperdiçada.